como vocês já devem ter percebido, nós estamos continuando então os nossos vídeos aqui do YouTube sobre psicanálise, inspirados, né, no livro Conceitos Psicanalíticos, que nós estudamos na psicanálise como um todo, em torno de 60 conceitos psicanalíticos, e que suscitam essas questões básicas da psicanálise, como essa da infância, o que é a infância, o que está acontecendo basicamente no mundo interno da criança e o que ela tem que fazer para poder, né, se preparar para viver de uma maneira digna e útil, né, digamos assim. Falamos do complexo de Édipo, que é o clímax dessa luta da vida com a morte. Então tem uma parte agressiva no complexo de Édipo do menino, a luta, né, contra o rival, o pai, né, ele sente isso, é uma coisa inevitável, universal, todos os meninos têm que passar por isso, né, porque é a ordem natural das coisas, né, esse é o complexo de Édipo clássico, ortodoxo, né, lógico que o complexo de Édipo pode ser invertido. Da mesma maneira que eu tenho pulsão de morte investida na relação com meu pai, eu tenho pulsão de morte investida na relação com a minha mãe, eu também vou ter raiva da minha mãe, da mesma maneira que eu... Só que, do ponto de vista da sexualidade infantil, no caso de um menino, no complexo de Édipo ortodoxo, ele se interessa por ficar com a mãe e afastar o pai, porque ele nasceu dentro da barriga da mãe, ele tem então a esperança, né, dele continuar essa relação para a vida toda, né, e ficar, ou visto de uma outra maneira, ficar preso, né, nessa coisa infantil, né, o resto da vida. Então, claro que não pode ser assim, tem mais coisas no mundo para serem resolvidas e a criança vai ter que abandonar isso. Então, não é mole ser criança na primeira infância, é difícil. Se a mãe e o pai, né, atrapalharem muito, né, fica impossível, em alguns casos, da pessoa deixar de ter problemas mentais, né, adquiridos, veja bem, se não tivesse essa violência toda, ou essa falta de tato, né, para lidar com as necessidades psíquicas da criança, com certeza aquela criança não seria tão sofrida, né, não teria tão sintoma tão exuberante como muitas vezes ele é obrigado a fazer para lidar com essas situações, né? Então é uma responsabilidade, né, muito grande ter filhos e minimamente as pessoas deveriam, pelo menos, né, ter uma noção para não atrapalhar, né, pelo menos o desenvolvimento da criança, de que a criança precisa se desenvolver. E para ela poder sair desse desenvolvimento bem, eu vou repetir, né, quantas vezes forem necessárias, já que isso não é valorizado na escola, nem dentro de casa, né? A criança precisa de ter uma boa autoestima, precisa ter um bom amor próprio, ela precisa ter uma boa noção de realidade, o que é real, o que não é, o peso da realidade, não bater de frente com a realidade, não dar murro em ponta de faca, né, porque não vai adiantar, a realidade não vai ceder, né, e tem que ter elaborado o complexo de Édipo. Então o complexo de Édipo é uma ilusão, né, trazida pela sexualidade infantil, de que o menino, por exemplo, vai casar com a mãe que vai afastar o pai. Quer dizer, afastar no inconsciente pode ser matar, né, por exemplo. Segundo Freud, foi isso que a horda primitiva fez com o pai. Primeiro, basta você ver qualquer filme de Animal Planet, aí tá, você vê aqueles machos brigando ali pelo harém das fêmeas e tudo, né? Então isso parece uma coisa bem verossímil, imaginar que isso aconteceu também com os macacos que nos antecederam e, consequentemente, com as nossas primeiras hordas de humanos, né, andando, né, da África para a Ásia, e que o trâmite seria basicamente esse, né? A banda tocava mais ou menos assim, né? A luta lá para ser quem é o macho alfa dominante, que mata os outros, que num certo sentido inibe, né, a sexualidade dos outros machos, né? E fica ali aquela tirania ali, e a partir dessa tirania, um belo dia a horda se invocou com aquilo ali e resolveu matar aquele tirano ali. Mas como a centralização, né, da luta entre a morte e a vida, né, faz com que precise de organização, precisa de uma decisão, precisa de uma referência
pai é ótimo para isso, né? Então o pai fica como sendo o desaguadouro, né, de tudo isso, né? Tudo vai para o pai, né? Tudo é o pai, tudo referido ao pai, ele assume, né? É dar a cara a tapa, né? Ele assume a responsabilidade e fica nesse lugar de morte, né? De poder, de invejado, de agredido, né? E essa coisa da inveja em relação à figura masculina também é uma coisa que aparece no Complexo de Édipo, a criança sente isso e ela tem que se libertar. Quer dizer, o Complexo de Édipo é uma prisão, né, decorrente da luta entre a vida e a morte. A criança está no meio disso aí, igual o sanduíche, como a gente colocou, e se bobear fica nesse sanduíche a vida inteira e não vai viver a vida individual que a criança pode desenvolver, pode e deve, né? Desenvolver. É muito melhor você viver de uma maneira o mais autônoma possível, porque autonomia é uma coisa muito difícil, né? O planeta, se a atmosfera for destruída aí pelas guerras atômicas aí que podem ocorrer, não vai ser possível ninguém viver aqui, porque a gente depende da atmosfera. Então a gente tem várias dependências, né? A gente depende, todo dia tem que arrumar alimento para poder suprir as necessidades do organismo, que viraram energia que foi gasta para andar, para dormir, Então é preciso repor isso com nova alimentação, e para isso tem que conseguir o alimento novamente, todo dia. Tem aquela série do Discovery, Pelados e Largados, ali é bom para você ver como é que é difícil comer, né, na natureza, né, como que a criatura viva pode passar fome, não só os homens, como os animais também, né, podem passar fome durante dias, podem até morrer de inanição, né. Então não é fácil conseguir alimento na natureza, nas condições de caça e coleta. Aí a gente entende que realmente a agricultura foi o possibilitadora das cidades, né, da cultura humana, tal como até onde nós chegamos. Mas aí vem Freud para, digamos assim, mostrar, né, Freud vem para mostrar assim, como que isso ainda precisa ser revisto, né, porque nós estamos fazendo isso não de uma maneira segura, né? Tem muitas lacunas e muitas posturas perigosas no sentido de até extinguir a espécie. Vamos ver isso aí, né? Então é preciso dar conta dessas tarefas adequadamente para que os indivíduos humanos possam estruturar, né, uma sociedade que tenha compromisso com a sobrevivência da espécie. Está vendo quanta coisa que surge desse estudo, né, dos conceitos e tudo? São essas questões que nós estamos nos dispondo aqui a abordar. Faltou uma questão fundamental, é que esse trabalho, então, a criança não suporta sentir essas coisas em relação à mãe e ao pai, embora seja inevitável, e ela dá um jeito naquilo ali, reprime, né, aquilo ali, joga para o inconsciente, e resta então da infância essa situação de um complexo de inferioridade por ter tido que abandonar essa postura incestuosa, edipiana, né? Afinal de contas, não foi possível continuar com aquele amor edipiano ali, já é uma decepção amorosa, né? Com 4, 5 anos de idade. E a partir dessa decepção, isso fica mais ou menos assim, fica dividido ali, jogado para o inconsciente, mas qual é o efeito colateral que tem? Uma cisão. Quer dizer, então aquela unicidade e aquela valorização da percepção da realidade fica suplantada por uma idealização que pretende dar ordens a respeito de como que se deve viver, o que a gente deve fazer na vida, e aí vem a religião, vem várias coisas que não tem condição técnica para resolver esse tipo de problema, embora a psicanálise tenha, né? A psicanálise tem condição técnica de resolver isso, e ela vai exatamente retomar de onde a coisa parou por ocasião da demolição do Complexo de Édipo. E a gente vai ver isso então no terceiro vídeo. Está um pouco atrasado, né? Mas é assim mesmo, é muita coisa.